Bom dia, galerinha do 7º ano, galerinha esperta e estudiosa. Já preparem o material de vocês, o material da aula de história. Já ajeitem o lugar aonde vocês se sentam todos os dias para poder estudar, para que possamos navegar mais um dia pela história. E enquanto vocês se organizam, nós vamos já cumprimentar os professores guerreiros e parceiros que já estão no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E enquanto a garotada vai se organizando para a aula de hoje, nós já colocaremos na tela para vocês o tema que nós iremos desenvolver hoje. As relações de poder a partir da conquista europeia, a segunda parte. Legal? A habilidade do currículo paulista que nós estamos perseguindo será analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as principais formas de resistência. Os objetivos que estão aí inseridos nesse lindo infográfico serão analisar o processo de colonização portuguesa nos territórios da América e identificar as relações de poder no contato entre indígenas e portugueses. A questão problema, que é aquela questão inicial para que a galerinha possa já esquentar os motores, já está na tela para vocês. Questão problema: como foi o primeiro contato entre indígenas e portugueses? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe! Voltamos para a interação, o chat está subindo e as respostas estão chegando, mas por uma questão de tempo, o prof vai aqui pegar as respostas gerais que os estudantes e os professores já estão colocando aqui no chat. E conforme as interações começaram a aparecer, conforme os estudantes começaram a responder, nós já começamos a observar aqui pelo chat, pelo andamento das respostas que estão chegando, de que, a princípio, o contato entre os portugueses e os indígenas foram
amistosos com troca de presentes, mas que depois, de acordo com algumas respostas, os indígenas foram escravizados pelos povos europeus, nesse contexto histórico do Brasil, os portugueses, principalmente aqui na exploração do pau-brasil, que foi a primeira atividade econômica que os portugueses começaram a desenvolver nas terras da colônia brasileira. Legal? Muito legal as respostas de vocês, muito interessante, principalmente quando há algumas respostas aqui que falam do estranhamento entre a mentalidade e a cultura europeia e ali o convívio social dos povos indígenas. Legal, galerinha? Então, vamos para a tela e observe a imagem. Nau da Capitania de Cabral e os índios a bordo da capitania. É uma obra do Museu Paulista da USP. No dia 22 de abril de 1500, a armada comandada por Pedro Álvares Cabral avistou terra. E conforme os historiadores, tratava-se do Monte Pascal, localizado no estado da Bahia. Cabral chamou o local avistado de Terra de Veracruz. No dia 24, Cabral recebeu os nativos em seu navio e percebeu que eles haviam reconhecido o ouro e a prata que estavam na embarcação. Ou seja, no momento em que os portugueses, ali Pedro Álvares Cabral e sua equipe que aportaram os seus navios nas terras brasileiras, no momento em que eles recebem os indígenas no navio e entendem que os navios sabem o que é o ouro e o que é a prata, isso já foi uma deixa para os europeus, porque o objetivo deles, de fato, era encontrar essas pedras preciosas. Então, eles já entenderam que, pelos indígenas conhecerem, saberem o que é o ouro, aquelas terras já, de fato, deveria haver ouro. É claro que na América Espanhola vai haver uma maior extração do ouro, mas o fato dos indígenas já conhecerem e saberem o que é o ouro já é um sinal de que a terra ela é promissora para a exploração. Legal, galerinha? Como o professor sempre costuma dizer, os europeus não vieram de férias para as terras da América, eles vieram para explorar e principalmente para poder encontrar o ouro e outras pedras preciosas. Legal, galerinha? Então já vamos para a lousa mais uma vez comigo. Primeiro documento oficial escrito nas terras brasileiras. Nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha. O encontro entre portugueses e índios também está documentado na carta escrita por Caminha. O choque cultural foi evidente. Os indígenas não reconheceram os animais que os navegadores traziam, à exceção de um papagaio que o capitão trazia consigo. Ofereceram-lhes comida e vinho, os quais os índios rejeitaram. A curiosidade tocou-os pelos objetos não reconhecidos, como umas contas de rosário, e a surpresa dos portugueses pelos objetos reconhecidos, os metais preciosos. Fez-se curioso e absurdo aos portugueses o fato de Cabral estar vestindo todas as vestimentas e adorno aos quais tinha direito um capitão-mor frente aos índios, e estes, por sua vez, terem passado por sua frente, sem diferenciá-lo dos demais tripulantes. Legal, galerinha? Então, a carta de Pero Vaz de Caminha vai mostrar, a princípio, qual foi o olhar que os portugueses tiveram
sobre os indígenas, sobre os nativos da terra. Pela leitura, nós observamos ali a estranheza dos hábitos e dos costumes. Ofereceram bebidas para os indígenas, alimentos que eles não estavam acostumados, que não fazia parte da sua terra, e por isso também os indígenas rejeitaram. O fato interessante aqui da carta é que o capitão, o Pedro Álvares Cabral, está vestido ali com a sua roupa de capitão, mostrando a sua superioridade hierárquica diante dos outros, mas que para os indígenas era como que se ele fosse comum aos outros homens. Portanto, nós estamos aqui tratando de dois espaços culturais diferentes e estranhos uns aos outros, seja por parte dos indígenas ao observar os objetos e também a forma dos europeus se relacionar, seja os europeus ao observarem toda a cultura e toda a construção social dos indígenas, principalmente as formas de alimentação, os tipos de pintura, o fato deles andarem nus e não se envergonharem, ou seja, a princípio nós temos aquele estranhamento muito comum quando nós viajamos para uma outra cultura, mas nós sabemos que com o olhar mais avançado que nós temos hoje, toda a cultura tem o seu valor. Então, quando nós adentrarmos numa cultura diferente da nossa, é claro que haverá o estranhamento, mas depois, ao ultrapassar o estranhamento, nós vamos nos ali aproveitar a compreensão da profundidade que cada cultura possui. Legal, galerinha? Mas aqui no começo, esse documento que já está aqui na tela, vamos olhar mais uma vez, o documento de Pero Vaz de Caminha, vai nos mostrar que, de fato, europeus e indígenas são de mundos diferentes. Legal, galerinha? Vamos então para a próxima tela, as primeiras ações dos portugueses no Brasil. E uma delas, uma das grandes preocupações dos portugueses, é claro que é a catequese. Eles observaram que os indígenas, eles não tinham rei, que eles não cultuavam a religião cristã, eles nem conheciam a religião cristã. Os europeus também acharam isso muito estranho. Então começa-se, principalmente com as chegadas dos jesuítas, a catequização dos indígenas e, claro, tudo começa com uma espécie de consagração do lugar com a primeira missa. Então, ao chegarem aos territórios brasileiros e terem contato com a cultura indígena, os europeus realizaram a primeira missa no chamado Novo Mundo, realizada no dia 26 de abril de 1500. Os portugueses deduziram que a catequização dos indígenas não seria uma tarefa difícil, pois os nativos tinham curiosidade com os gestos que eram feitos durante a cerimônia. E é claro, é muito estranho para os indígenas toda aquela ornamentação e ritual. E pela imagem, que pela pintura do Museu Nacional de Belas Artes, nós vamos ver que os indígenas estão muito à vontade, eles estão no seu habitat, eles estão no chão observando, eles estão sob as árvores, eles estão lá atrás do altar, ou seja, é tudo muito curioso também para os indígenas. Legal, galerinha? Então, o que nós estamos observando nessas imagens que nós estamos explorando com vocês é que a entrada dos europeus nos territórios brasileiros, a entrada dos europeus
perpassa aí por um estudo da cultura indígena logo no começo, uma avaliação dos seus hábitos, dos seus gestos, dos seus relacionamentos sociais ali dentro da tribo, as relações de hierarquia que existe também dentro das tribos indígenas. E aí a marca europeia começa a ser colocada na terra com a realização da primeira missa. Legal, galerinha? Bem legal, não é verdade? Vamos então agora para a próxima tela. Próxima tela, claro, depois de consagrar o lugar, nós vamos ter, com o tempo, né, a dominação dos povos indígenas, a alocação dos indígenas como operários da exploração do pau-brasil. Então, nos primeiros contatos entre os portugueses e os europeus, houve uma troca de objetos entre eles. Primeiro contato. Quando os europeus perceberam o valor da madeira daquele local, começaram a direcionar os indígenas para a extração dessa madeira em troca de produtos, né? Eles começaram a direcionar os indígenas para a exploração da terra, para um trabalho mais sistematizado, para um trabalho supervisionado e em troca de objetos que muitas vezes para os europeus não tinham nem valor, mas para os indígenas havia ali aquela curiosidade. Então, a primeira alocação dos indígenas num tipo de trabalho que eles não conheciam e que não fazia parte da sua vida social estava relacionada à exploração e extração da madeira do pau-brasil em troca de produtos, a maioria deles sem valor para os europeus. Então, com essa prática comercial de troca de produtos, essa prática comercial de troca de produtos era conhecida como escambo. Aos poucos, os portugueses começaram a cercear a liberdade dos nativos, impondo-lhes um ritmo de trabalho que eles não aceitaram, pois as atividades materiais cotidianas dos indígenas não se desenvolviam a partir de relações de poder entre superiores e inferiores, desse ponto de vista do trabalho, da supervisão do trabalho. Os indígenas, dessa forma, começaram a entender que os portugueses queriam subjugá-los e, a partir daí, galerinha, os indígenas começaram a resistência. E muitos deles fugiam, porque não estavam acostumados com aquele tipo de trabalho supervisionado que os europeus estavam já inserindo dentro do território, subjugando os indígenas aquele tipo de trabalho, de serviço que não fazia parte do espaço mental social que eles eram educados. Legal, galerinha? Vamos então para a próxima tela comigo, todos vocês. Vamos lá. Os indígenas foram capturados para o trabalho na extração da madeira pau-brasil, que se tornou a primeira atividade econômica do Brasil nos primeiros 30 anos de colonização. Os indígenas, por sua vez, resistiram à dominação de suas terras e dos seus corpos em várias regiões do Brasil. E aqui a imagem nos mostra aí o retrato do caçador de escravos, né? Imagem do Museu de Arte de São Paulo. Os indígenas sendo subjugados ali debaixo da supervisão de um caçador. E aí, galerinha, o que nós temos que entender aqui é que em vários lugares do Brasil, durante o processo de colonização, em vários lugares do Brasil, houveram resistências dos indígenas. Pena que existe pouco material com direitos autorais abertos que nós possamos utilizar
mas existiram diversas formas de resistência, diversas formas de organização de resistência que os indígenas emplacaram para defender a sua terra, para defender os seus direitos, para defender a sua cultura e o seu povo. Legal, galerinha? Então, não foi simplesmente fácil catequizar, subjugar e explorar a terra dos indígenas, porque eles reagiram com todas as formas de resistência que eles poderiam utilizar naquele período. É claro que esse conflito entre nativos da terra e os exploradores irá continuar aí ao longo dos séculos. Legal, galerinha? Vamos então para a próxima tela. Atividade. Você consegue identificar as relações de poder entre indígenas e europeus? Justifique sua resposta. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe. Voltamos para a interação. O chat está bem participativo nessa manhã. A garotada está esperta e as respostas estão subindo. Bom, você consegue identificar aqui nessa aula de hoje as relações de poder que existiam entre indígenas e portugueses? Bem, a maioria aqui dos estudantes, juntamente com seus professores, estão colocando que as relações de poder entre indígenas e portugueses ficam claras na forma como os portugueses trataram os indígenas, escravizando-os. Bem legal essa resposta, ou seja, é claro que existe ali a ideia do mais forte sobre o mais fraco, os europeus sendo os mais fortes e os indígenas sendo os mais fracos, né? Uma espécie de dominação do mais forte sobre o mais fraco. Mas algumas respostas também apareceram aqui no chat e que os professores e os estudantes estão enfatizando também a resistência indígena como uma forma de relações de poder. E claro que os indígenas se defenderam com as armas que eles possuíam, se defendiam com as suas estratégias de guerra, que eles também já haviam desenvolvido ali durante
as guerras, os conflitos que existiam entre outras tribos indígenas. Então, também os indígenas, eles tinham a sua forma de lutar e de também participar de conflitos com outras tribos. E é claro que a resistência indígena também faz parte dessas relações de poder que existiam e que existem até hoje, quando nós falamos aí dos direitos dos povos indígenas, que até hoje eles lutam para manter. Galerinha, bem legal a aula de hoje, nós já estamos no final, iremos fechar com essa belíssima participação de vocês. Já vamos colocar na tela aqui já a avaliação da aula. Não deixe de avaliar a aula neste dia de hoje. Bons estudos para a garotada, bom trabalho para os profs. Até a próxima aula. Tchau!